Boa noite a todos, sejam bem-vindos nessa noite chuvosa, mas que tenham todos paz no coração. Hoje nós vamos estudar aqui do Evangelho, o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E vamos pegar o item 8, que diz, verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus, dizendo, por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos ao se alimentar. Mas Jesus lhes respondeu, hipócritas, profetizou bem Isaías, quando diz, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, o que Jesus está querendo dizer com essa parábola? Ele falava sempre com historinhas, né? E a gente precisou que as pessoas estudassem essas parábolas, tivessem o respaldo dos espíritos superiores e através da intuição foram explicando, traduzindo essas parábolas. Então Jesus quis dizer que as pessoas se preocupam muito mais com o exterior do que com o interior. Que se preocupam muito mais com a forma do que com o sentimento. Então, nós também temos que pensar assim, por que as pessoas são tão preocupadas com aquilo que estão vendo e não se preocupam com aquilo que o outro está sentindo? Se aquilo que está fazendo está prejudicando ou está ajudando o outro? E aí tem um trecho do capítulo 15, versículos 1 a 20, que Mateus diz assim, não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim corrompe as pessoas. E também em Lucas, no capítulo 11, versículos de 37 a 40, diz assim, enquanto ele falava, um fariseu o convidou para jantar em sua casa. E Jesus, tendo ido até lá, sentou-se à sua mesa e o fariseu começou a pensar, por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse, fariseu, vós tendes enorme cuidado em limpar o que está por fora do corpo e do prato. Mas o interior do vosso coração está cheio de rapinas ou roubos e maldade. Insensatos, aquele que fez o que está de fora, não fez também o que está por dentro? Então, a preocupação é com aquilo que sai da nossa boca. E será que é aquilo que realmente vale? Está saindo a verdade? Será que nós temos que se preocupar mais com o que entra do que com o que sai? A gente sabe que existem crenças que as pessoas se preocupam muito em certas épocas do ano, conforme a religião, demonstrarem a sua fé, preocupados com aquilo que vão comer. Mas adianta cuidar o que comer se a gente não cuidar das nossas atitudes? É uma demonstração de fé muito válida fazer jejum, não comer a carne, não tomar o leite, mas desde que isso signifique também uma mudança de comportamento. Não adianta nada
eu jejuar se eu fizer mal para o meu próximo? O que adianta eu me preocupar com o que eu estou comendo se a minha boca está sendo usada para agredir as pessoas? O que adianta eu me preocupar com o que eu como se eu não me preocupo em respeitar o meu próximo? Então, eu posso dobrar meu joelho para rezar, mas que este dobrar de joelho não signifique algo exterior para os outros verem. Eu dobro meu joelho perante Deus no momento que eu respeitar aquela pessoa com quem eu convivo, eu respeitar o meu lar, eu tratar bem meu funcionário, eu ter uma atitude digna com as pessoas que moram dentro do meu lar, eu ter uma boa convivência com as pessoas com quem eu trabalho, com meus colegas de serviço. Então, a gente se preocupa tanto com o exterior e às vezes, ou será que muitas vezes, nós não estamos convivendo com atrizes, com representações? Por que muitos casamentos não dão certo? Porque as pessoas não mostram sua verdadeira face antes do casamento. Representam alguma coisa que não são. Então, o exterior tem que representar o nosso interior. Nós temos que ter atitudes que demonstrem o nosso amor por Jesus. É tão... a gente pensar assim, quem é que nós estamos convivendo? Nós estamos convivendo com pessoas que estão mostrando aquilo que são? Ou nós estamos convivendo com aparência? Às vezes as pessoas se perfumam, se enfeitam para ter uma boa aparência exterior. Mas é isso que conta para Jesus? A nossa aparência, ou aquilo que a gente faz assim da boca para fora, o tratar bem as pessoas só na frente, mas no pensamento, pensar o mal. Quem é que nós estamos enganando? Quando a gente está enganando os outros, a gente esquece que a gente não engana a nós mesmos e não enganamos a Jesus. Ele está vendo realmente como nós somos. E a gente, às vezes, ou muitas vezes, aparenta ser aquilo que a gente não é. A gente ter fé, a gente respeitar a Deus, a gente seguir o Evangelho, é isto que realmente importa. É isso que a gente tem que buscar na nossa vida. Então, olha o que dizem, né? Dentro do Evangelho, aquele que fez o que está de fora não fez também o que está por dentro? Então, aquilo que a gente está mostrando para fora, aquilo que a gente está colocando, será que é aquilo que realmente nós devemos fazer? Diz que que a nossa boca fala aquilo que o coração nosso está cheio. Então, quando uma pessoa nos magoar, nos destratar, sair com palavras rudes, é porque o coração dela está cheio daquelas palavras.
E a gente não deve se ofender porque aquilo não é para nós. Aquilo é o que ela tem no seu íntimo. E nós temos que estar muito mais preocupados, então, em vivenciar o Evangelho de Cristo na sua prática. O Evangelho de Cristo em nossa vida é isso que a gente tem que buscar. A gente não mostra, não pode mostrar, a gente tem que mostrar aquilo que a gente é. Então, eu não posso dizer para vocês, eu sou espírita, eu sou cristã, se eu não tiver uma atitude. O importante é eu demonstrar com a minha maneira de ser, com a minha forma de proceder, se eu sou cristã ou não. Porque é o exemplo que importa, é o exemplo que ensina. Quando a gente precisa dizer que religião a gente professa, é porque nós ainda estamos muito longe, que nós ainda não estamos sendo um exemplo. Outro trecho deste capítulo diz assim: muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, que acreditavam que sua salvação estaria mais assegurada pelas práticas exteriores do que da moral, é a esses acréscimos que os homens fizeram na lei de Deus que Jesus se refere, quando disse: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Então, tudo que não estiver na lei de Deus, estiver na lei dos homens, um dia cairá por terra. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chegará a Deus enquanto não se fizer perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atende a esta finalidade. Então, essas práticas exteriores de acender uma vela, de fazer promessas, de fazer... Como tem gente que promete às vezes assim, né? Não vou comer doce ou não vou ir à festa para conquistar tal coisa, para que Deus me dê o que eu passe no vestibular, vamos dizer, por exemplo. Isso aí a gente está barganhando com Deus. Não é isso que Deus quer. Não quer que a gente faça promessa. Ele quer que nós sejamos ativos. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que trabalhar para aquilo. Eu tenho que buscar conquistar aquilo. E não ficar fazendo promessas. Bem, então nós temos uma relação com as práticas exteriores de prostrar joelhos, né? De implorar, esperar o milagre. Mas não é isso que Deus quer. Não, nada vai cair do céu se nós não plantarmos aquilo que nós queremos. Vamos plantar o bem para colher o bem. Eu quero ser ajudado, eu vou ajudar primeiro. Eu vou estender a minha mão primeiro. O que adianta eu dobrar o joelho, que é uma prática exterior, se eu não tiver uma atitude condizente com o Evangelho? Essas práticas exteriores, elas são válidas sim, a partir do momento em que ela me transformar, em que ela fazer que eu mude minha atitude. E como é que eu vou mudar minhas atitudes? Não é rezando, rezando da boca para fora, repetindo orações, mas sim estudando o Evangelho, estudando a Bíblia, refletindo aqueles textos que eu for. E muitas vezes não é com a leitura uma única vez. Eu tenho que ler, eu tenho que reler, eu tenho que muitas vezes buscar, conversar aquele texto com outras pessoas,
para buscar a interpretação, para entender a mensagem. Quando a gente vem aqui, a gente vem fazer o quê? Buscar o entendimento. Quando a gente vai na evangelização infantil, é para levar nossa criança a buscar Jesus. Quando a gente vem fazer o estudo sistematizado da doutrina, a gente vem buscar o que? O conhecimento, buscar entender a mensagem que o Evangelho nos traz. Porque muitas vezes a gente não consegue sozinho. A gente tem que ler o Evangelho, tem que procurar lá no Livro dos Espíritos, que está cheio de perguntas e respostas, que ali nos dá uma orientação. O que Jesus, através da sua lei, quer que nós façamos. E às vezes, quando a gente faz as coisas certinho, as pessoas nos julgam, às vezes nos chamam de bobos, às vezes nos condenam, mas não podemos nos importar com o que os outros pensam de nós. Nós é que temos que pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo, se está correto ou se não. Porque no fundo, cada um de nós sabe exatamente o que a gente precisa melhorar. E a gente vai buscar a melhora dentro do Evangelho. É dentro das leis de Deus, que é uma lei de amor, uma lei que ensina que a gente deve fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse a nós mesmos. Então, é seguindo aqueles mandamentos da lei de Deus, aquilo que Jesus veio na Terra nos ensinar, é que nós vamos conseguir nos modificarmos. E nós já melhoramos, nós fomos espíritos em outras vidas com muito mais defeito, com muito mais imperfeição. E nós precisamos lapidar esse nosso espírito. Nós precisamos melhorar. E às vezes a gente precisa, todos nós vamos precisar de muitas vidas para chegar à perfeição. Mas não podemos desistir. Nós temos que sempre buscar a nossa melhora. E no finalzinho dessa parte ele fala assim: não basta ter as aparências de pureza, é preciso, antes de tudo, ter pureza de coração. Nós podemos fazer de conta para todo mundo, mas não podemos enganar a nós mesmos. Não podemos enganar a Deus. Intimamente, cada um de nós sabe de sua imperfeição, daquilo que tem que melhorar, daquelas coisas que, apesar de não concordar quando os outros dizem que nós estamos errados, nós sabemos aquilo que realmente é uma falha e aquilo que precisamos ajustar. Então, o Evangelho pode ser um grande aliado neste sentido, porque é através dele que devagarinho vamos dando condições necessárias para a nossa transformação. Deixar de ser aquele velho espírito do passado, cheio de tendências, de dificuldades, de limitações, e passar a ser um espírito transformado, um espírito de luz, de amor, e que segue o nosso amado Mestre Jesus. Então, este capítulo é um capítulo, para a gente refletir muito, pensar muito e ver o que nós podemos melhorar. Nos preocupar muito mais em aquilo que a gente realmente é, o que a gente pode fazer e não se preocupar em aparentar aquilo que a gente não é. Então agora vamos nos preparar para o nosso passe coletivo. Pedimos a Jesus que derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, orientando o nosso dia a dia, orientando a nossa vida, orientando nossas atitudes
e que a gente saiba que tenhamos que ter sempre esperança, sempre termos fé e nunca desistirmos. E se um dia a gente cai, no outro a gente levanta. Que a gente não deve persistir no erro. E não adianta eu pedir perdão e continuar praticando os mesmos atos. Eu tenho que buscar sempre a minha reforma íntima. E eu vou buscar essa reforma confiando em Ti, meu Deus. Confiando no meu protetor. Que eu consiga sempre ouvir aquele anjinho bom que nos assopra qual caminho devemos prosseguir. E que eu nunca dê ouvidos àquele que me inspira a ir para o lado errado. Que Deus nos ampare e cuide de nós, hoje e sempre. Que assim seja.